vídeo de hoje falaremos da Oi, essa empresa que apresentou uma queda significativa nos últimos tempos e principalmente no último trimestre. E vamos comentar um pouco aqui sobre os resultados do segundo trimestre apresentados pela empresa recentemente. Vamos começar falando dos resultados operacionais da área de fibra, que é a principal área da empresa na qual ela pretende investir no futuro. Houve um crescimento significativo do número de casas passadas, ou seja, com a fibra disponível, e também no número de casas conectadas, que de fato estão gerando receita para a empresa. Tem se destacado o uso do plano de maior velocidade, com velocidades superiores a 400 MB. Com isso, houve um crescimento significativo na receita da fibra residencial. Comparando agora as estruturas mais modernas de fibra com as antigas de cobre, vemos que nesse último trimestre, de fato, a fibra ultrapassou o número de unidades geradoras de receita da de cobre pela primeira vez, que vem caindo ao longo do tempo, né? Então era natural que isso fosse acontecer. Com a queda de receita do cobre e o aumento da fibra, tivemos um crescimento de receita de 3,5% em um ano. Além da fibra, como comentamos em nosso vídeo anterior sobre o primeiro trimestre, a empresa está buscando novas fontes de receita, diversificando o portfólio. No entanto, a expectativa para essas novas fontes ela está bastante significativa. A empresa espera multiplicar por 10 as receitas dessas fontes em 3 anos. Para isso que aconteça, a gente precisa ter um crescimento espetacular de receita dessa área, o que parece um pouco improvável. Agora, vendo um pouco mais ampla, de maneira um pouco mais ampla, as fontes de receitas da Oi, a gente observa que ainda metade da receita vem do negócio móvel, que está em declínio, evidente por ser uma operação que vai ser descontinuada pela empresa, com a venda para as outras três principais operadoras. A receita residencial tem um pequeno crescimento e a parte B2B, né, segue em estabilidade após a queda durante o período de pandemia. Já o custo operacional da empresa manteve uma certa estabilidade, com valor em torno de 3 bilhões de reais, com os ganhos de redução em OPEX sendo compensados pelo pagamento de maior parte de marketing e seguros. A empresa fez um plano e identificou cerca de 1 bilhão, ou seja, um terço desse total, com iniciativas de otimização, tanto na área de marketing e a operação da estrutura de cobre. Uma visão pessoal sobre isso é que se trata de um plano bastante otimista e arrojado. É evidente, é apenas uma opinião e para fazer qualquer investimento vale a pena ouvir a opinião de várias pessoas. Resta saber se a empresa será capaz de cumprir esse tipo de plano. Então, a gente fica no aguardo de ver as próximas divulgações da empresa, como é que vão se comportar esses custos operacionais. Se você está gostando do nosso conteúdo, curta nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Outro ponto importante foi a criação da marca Vital, que nada mais é que a antiga Infraco, que cuida de toda a conectividade do negócio de fibra ótica da empresa. A empresa encara como um viabilizador do 5G no país. Essa empresa não será mais propriedade da Oi, fazendo parte do plano de recuperação, e seu principal acionista será o BTG. Por fim, na parte de destaques da empresa, vemos as marcas do plano de recuperação judicial, com os últimos marcos sendo a transferência da parte móvel e da Vital para os seus compradores. E teremos a nova Oi atuando do seu novo modelo. No resultado acumulado de lucro por ação, a gente tem esse pico em 2018, que já foi comentado no nosso vídeo anterior, que a gente vai deixar o link no canal. E também houve uma melhora no lucro acumulado dos últimos 12 meses, que se deve em grande parte pelo resultado financeiro registrado pela empresa. Esse resultado, que reverte um prejuízo significativo nos outros trimestres, ocorre devido à recuperação do preço do real frente ao dólar, sendo contabilizado como resultado cambial líquido, uma vez que boa parte da dívida da empresa está atrelada ao dólar. A relação preço por lucro segue no campo negativo, já que ela acumula um prejuízo nos últimos 12 meses.
Em termos de dividendos, é uma empresa que não paga seus dividendos desde 2013, ou seja, a gente vai completar aí 8 anos, pelo menos, sem pagamentos de dividendo. Já o valor patrimonial apresentou uma leve queda em relação ao valor de 2000, segue como um ponto de atenção. Já a relação preço por valor patrimonial está próxima de 1, ou seja, os preços da empresa, né, da cotação da ação da empresa, foi mais impactado do que o valor patrimonial, podendo indicar aí uma situação de ação bastante barata da empresa. Já a relação dívida líquida por EBITDA está em valores exorbitantes, principalmente pelo impacto no EBITDA dos últimos 12 meses. Essa dívida, é evidente que até a conclusão das operações de venda da Oi, ela deve continuar elevada. Falando um pouco mais da estrutura da dívida agora, a dívida líquida da empresa apresentou um pequeno crescimento entre os 2 trimestres, o que já em si já é algo um pouco mais positivo, já que o crescimento da dívida nos trimestres anteriores foi muito mais significativo. Mas segue a preocupação com o crescimento das obrigações de curto prazo e a exposição em moeda estrangeira, pelo lado positivo, diminuir em relação ao trimestre anterior, mas ainda segue bastante significativo. Falando um pouco agora do valor da ação, ela está sendo negociada aí próximo a R$ 1, né, o valor dessa ação, e olhando a estimativa para 12 meses dos analistas, né, os 4 analistas preveem crescimento da ação, crescimento até bastante significativo, mas por ser uma estimativa, né, não há garantia nenhuma que a ação vai chegar nesse preço. E por ser um ativo de risco, né, o ganho também é bastante significativo, a possibilidade de ganho. Olhando para os ganhos passados da ação, ou prejuízos passados, porque quem investiu na ação da Oi tem um histórico aí de perdas significativas, a menos aqueles que conseguiam surfar na ação ali em períodos curtos de crescimento, mas a queda foi muito relevante para quem ficou numa posição de buy and hold. E por fim, vamos falar do lado positivo e negativo das ações da empresa Oi. Do lado positivo, a gente tem o crescimento da área de fibra. A gente está próximo aí da conclusão dos marcos dessa recuperação judicial da empresa, o que é um plano bastante significativo aí. A dívida teve uma velocidade menor de crescimento no último trimestre, o que em si só já chega a ser positivo, uma vez que o crescimento dessa dívida estava muito elevado a cada trimestre, e uma projeção de valor em 12 meses maior, aí, com um ganho bem significativo feito pelos analistas de mercado. Do lado negativo, a gente observa ali que tem algumas estimativas otimistas, né? Tanto a redução do custo operacional OPEX, quanto as novas fontes de receita estão com os números bastante otimistas, né? Que precisam de fato serem entregues, né, nos próximos trimestres para a gente confirmar efetivamente se faz sentido manter esse tipo de projeção. A empresa não paga dividendos há muito tempo, e uma avaliação com a venda da parte imóvel da empresa e a antiga Infraco, que parte da receita restará para a nova Oi, né? Ou seja, vai ser uma empresa totalmente diferente da empresa que foi até então, né? Se concentrando numa pequena parte só do negócio. E outro ponto também, ainda se trata de uma empresa muito endividada e que está literalmente cortando na carne para sobreviver. Ou seja, enquanto a empresa não conseguir equacionar a questão dessa dívida, a gente deve ter emoção aí com os valores das ações da Oi. Com isso dito, né, a ação ela é aquela categoria de ação de risco, né? Não se trata de nenhuma recomendação, mas quem for investir nesse tipo de empresa tem que estar ciente que o risco é elevado, o que pode trazer maiores ganhos, mas também pode trazer maiores perdas. Enfim, quem pretende investir deve estudar bastante os números da empresa e fazer a sua avaliação ali para chegar numa conclusão.
E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?